Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Infinito e Curioso, seu canal de curiosidades no YouTube. Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história bíblica, que é fundamental não apenas para os cristãos, mas também para toda a história da humanidade. Vamos conhecer lugares bíblicos que existem até hoje e onde estão localizados. Preparados? Então vamos lá. Começamos nossa jornada no Egito, que tem um papel significativo na narrativa bíblica, especialmente no Antigo Testamento. Um dos momentos mais marcantes é a história de José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos e mais tarde se tornou uma figura poderosa, salvando sua própria família da fome. Em Gênesis 46, 3-4, Deus diz a Jacó, pai de José: não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Outro grande evento é a libertação dos israelitas, o relato emblemático em Êxodo 3, 7, 8. Deus diz a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E claro, não podemos esquecer da passagem pelo Mar Vermelho em Êxodo 14, 21, 22. O Egito não era apenas o que conhecemos hoje, mas o Império Egípcio abrangia regiões que atualmente pertencem ao Sudão, Israel, Palestina, Líbano, Jordânia, Líbia, Turquia e Síria. Seguimos para a Babilônia, uma das civilizações mais influentes da antiga Mesopotâmia. Fundada por volta de 2000 a.C., ela atingiu seu apogeu sob Nabucodonosor II. Um dos eventos mais marcantes na Bíblia é o cativeiro dos israelitas, quando Nabucodonosor levou muitos hebreus para a Babilônia. Em Jeremias 29, 10, 11, diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Um outro bom exemplo é o livro de Daniel, que retrata a vida de Daniel e seus amigos na corte babilônica. Hoje, as ruínas da Babilônia estão localizadas no atual Iraque e são um patrimônio mundial pela Unesco. Nossa próxima parada é Belém, uma cidade de grande importância, especialmente por sua associação com a linhagem de Davi e o nascimento de Jesus. A história de Ruth, uma moabita que se casou com Boaz, bisavô de Davi, está ligada a Belém, como vemos no livro de Ruth, capítulo 1, 19 e 22. A cidade também é famosa por ser o local onde Jesus nasceu, conforme profetizado em Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. O nascimento de Jesus em Belém é narrado também nos evangelhos, como em Lucas 2, 4, 6. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Hoje, Belém está situada na Cisjordânia, ao sul de Jerusalém. Agora, seguimos rumo a Nazaré. Nazaré, na época bíblica, era uma pequena vila na região da Galileia, situada entre as montanhas ao norte de Jerusalém. É mais conhecida por ser o local onde Jesus cresceu. Embora a Bíblia não mencione muitos detalhes sobre Nazaré, ela aparece em alguns trechos importantes. Por exemplo, em Mateus 2, 23, que assim diz: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Embora não haja muitos detalhes sobre Nazaré na Bíblia, ela se destaca como parte fundamental da infância de Jesus. Hoje, Nazaré é uma cidade em Israel com uma rica história religiosa. Agora vamos a Cafarnaum ou Capernaum, uma cidade à beira do Mar da Galileia que teve um papel crucial no ministério de Jesus. Em Mateus 4:13, lemos que Jesus se estabeleceu ali e, deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima nos confins de Zabulon e Naftali. A cidade é mencionada em várias passagens, como em Marcos, capítulo 1, 21, 28, onde Jesus ensina na sinagoga e expulsa um espírito imundo de um homem. As ruínas de Capernaum estão localizadas hoje na moderna Israel. Agora chegamos a Jerusalém, uma cidade de grande importância histórica e religiosa. Conhecida como a cidade de Davi, Jerusalém se tornou a capital do seu reino. Em 2 Samuel 5, 6, 10, especialmente no versículo 10, diz: assim habitou Davi na fortaleza,
ele chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. O Templo de Salomão, construído no século X a.C., foi o centro de adoração fundamental em Israel, especialmente em Jerusalém, conforme está descrito em 1 Reis, capítulo 6. No Novo Testamento, em Mateus 21, 10, 11, menciona a entrada triunfal de Jesus na cidade, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: "Quem é este?" E a multidão dizia: "Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia." Entende-se que os locais da crucificação e ressurreição de Jesus estão atualmente em Jerusalém. Uma curiosidade é que a colina do Calvário, na época da crucificação, ficava fora da cidade de Jerusalém, conforme João 19, 20. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Atualmente, Jerusalém é uma das cidades mais sagradas para o judaísmo, cristianismo e islamismo, e está localizada em Israel, sendo considerada sua capital oficial, mas não há um consenso internacional sobre isso. Muitos países consideram Tel Aviv como a capital do país, onde estão localizadas várias embaixadas de países estrangeiros. Para encerrar, vamos falar sobre Corinto e Éfeso, duas cidades fundamentais para o cristianismo primitivo. Corinto estava situada na Grécia, na península do Peloponeso, e era um centro comercial vital devido à sua posição entre duas vias marítimas. É mencionada nas cartas de Paulo em 1 Coríntios 1:10. Paulo exorta a unidade entre os membros da igreja, sob o título As Dissensões da Igreja de Corinto. Já Éfeso estava localizada na atual Turquia, perto da costa do Mar Egeu. Era uma das cidades mais proeminentes da Ásia Menor. Paulo passou um tempo significativo lá, e a cidade é mencionada em Atos dos Apóstolos e na carta aos Efésios. Em Atos 19, vemos a importância da cidade na disseminação da fé cristã. Ambas as cidades eram centros de cultura e comércio, mas também enfrentavam desafios relacionados à moralidade e à idolatria. As cartas de Paulo a essas comunidades refletem tanto os desafios que enfrentavam quanto a mensagem do evangelho que ele queria transmitir. Hoje, Corinto é uma cidade moderna na Grécia, enquanto Éfeso é um sítio arqueológico na Turquia com ruínas que atraem muitos turistas e estudiosos. E assim, concluímos nossa jornada por esses lugares incríveis que moldaram a história bíblica e a ajudaram a moldar a própria história da humanidade. Cada um desses locais nos lembra do impacto duradouro das narrativas encontradas nas escrituras. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Até a próxima, e que sua curiosidade nunca cesse. Vamos continuar explorando o infinito e curioso juntos.